Ô Silvio, na verdade, então essa medição vai ser sempre muito relativa, porque ela vai depender de uma série de fatores. Como o professor falou, a indústria petroquímica de Paulínia acaba soprando, né, os poluentes para outras cidades, a inversão térmica. Não é que ela é relativa, ela representa uma concentração medida num determinado espaço, que não é muito fácil de determinar. Por isso que eu falo, ela representa, sim, um grau de poluição. É uma medida que se usa, mas tem que entender que por trás dessa medida existem fatores que colaboram para ela ou não. Ela em si, sozinha, não determina alguma coisa muito específica. A gente sabe que como o professor falou, é um modelamento. O espaço não obedece o que a gente define. Isso, o espaço não... Então, foi feito um modelamento conceitual da divisão do ar para você medir aquele espaço tridimensional, baseado na direção, na velocidade dos ventos. Se espera tentar caracterizar aquele espaço. Mas não quer dizer que ele obedece rigidamente a esse modelamento. Então, o que eu falei, quando a gente fala os números, a gente tem que levar em consideração que ele não é absoluto. Assim, ele não é por si só define a situação. A gente tem que levar em consideração que ele define as condições em que eles foram medidos. Então isso leva em consideração aquele espaço, aquelas fontes, o lugar, a dispersão. E pode ser aquela cidade, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Pode ter um evento climático que deu uma ventania e naquele mês ficou menos num lugar e mais no outro. Então, assim, a gente não tem como rastrear o poluente para saber onde ele vem. Então, a gente rastreia esse modelamento espacial, né? Então, é isso que eu quis dizer. Não é que eles não são representativos assim por si. Eles embutem uma série de condições que, às vezes, podem ser favoráveis ou não. Agora, por exemplo, seria inevitável se colocasse uma medição nas marginais de São Paulo. Eu acho que aí não haveria dúvida, né? Ou seja, depende também muito do local onde... Sim. Né? É por isso que talvez seja interessante, como o professor falou, esses programas de medição da fonte móvel, na fonte mesmo, para você tentar conseguir ter um quadro mais representativo, né, da frota e tudo mais. E não trabalhar com esse modelamento espacial, que é o resultado de todas essas ações. Uma outra questão que eu coloquei, vou ter que acabar esclarecendo com vocês dois, que é a questão dos países como Irã, Índia e Paquistão. Qual que é a relação da poluição atmosférica com países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Eu acho que é importante nós colocarmos, né, que do ponto de vista global, historicamente, né, e os países desenvolvidos são os que emitem, né, gases estufa, né, em maior quantidade. Recentemente a China, né, individualmente passou os Estados Unidos, mas os países ricos, né, Japão, Estados Unidos, Europa, né, Austrália, Canadá, enfim, todos os países ricos emitem muito mais que os países em desenvolvimento. Então há uma questão também um pouco cruel, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, né? Porque seria como se nós estivéssemos negando aos países também em desenvolvimento que eles pudessem passar por um processo de desenvolvimento que muitas vezes acaba sendo paradoxal, né? Eu cito aqui o exemplo, por exemplo, da China. A China é hoje o maior poluidor individual, né, de gases estufa, né, de emissor de gases estufa do mundo, mas também é um local onde mais está se construindo energia eólica, onde mais está se construindo energia térmica, solar, né, enfim, e se utilizando energias alternativas. Então, os países em desenvolvimento, eles têm o duplo desafio, né, de, ao mesmo tempo, de se desenvolverem, que eu não gosto muito dessa palavra, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem um modelo econômico que é equivocado, que é um modelo de crescimento. Né? Então, o que está em jogo não é desenvolvimento, porque desenvolvimento é uma qualidade, né? Seria algo qualitativo. O que está em jogo é o crescimento dessas economias, né? E nós não temos alternativas econômicas que nos auxiliem, né, a desenvolver a sociedade do ponto de vista qualitativo, a não ser crescendo. Sim, sim. E a gente fica um pouco que amarrado nessa questão econômica, né? Muito mais do que numa questão técnica. Né? As cidades, para crescerem, né, elas precisam, muitas vezes, né, em função da matriz energética que elas possuem, emitir poluentes, como é o caso da China, da Índia, do Irã, do Paquistão, como você está
citando aí. Então, a situação nessas cidades fica bastante complicada, né, e até insuportável, né? A gente sabe de cidades que têm um índice de poluição, como a reportagem colocou, bastante alto. Agora, por outro lado, também nós não podemos ser simplistas ao ponto de achar, não, então vamos tentar resolver o problema fazendo com que eles não emitam ou que, né, se use um outro modelo lá, né? Enfim, a gente está tentando construir esse modelo de sustentabilidade no mundo. Os países ricos também não encontraram essa fórmula, os países de desenvolvimento estão tentando encontrar, e eu acho que nós vamos conversar bastante sobre isso aí ao longo do nosso bate-papo aqui hoje, né? Que é isso que o professor falou. Na verdade, a gente, o conceito geral é de que os países desenvolvidos são os que mais emitem poluição atmosférica, mas são os que também têm uma legislação adequada e cumprem. Então, os países desenvolvidos, na realidade, eles estão assumindo, né, o crescimento dele anterior sem essa preocupação. Então, eles já têm uma matriz energética mais consolidada, e por isso eles são os campeões de emissão ainda. O grande movimento mundial é esse equacionamento, né, do crescimento que vai ser difícil, não tem como reverter. O mundo inteiro vai crescer, o mundo inteiro vai produzir mais, vai ter mais gente. E como fazer isso de forma que a gente consiga se adequar, né, e viver bem. Então, eu acho o seguinte, que eles estão na frente aprendendo com os erros deles, né, na realidade. Eles foram os primeiros a perceber, por uma questão histórica, que eles cometeram alguns erros e, por isso, desenvolveram uma legislação muito mais consolidada de controle de poluição, né? Tanto que os Estados Unidos, a EPA é uma referência, a OMS, tudo, né, em relação a isso. São as referências nossas de legislação e de parâmetros. Os países em crescimento, como o professor diz, eles já têm esse conhecimento. Talvez ao longo do tempo eles tenham uma chance de ter um padrão melhor do que os que já estão consolidados. Isso só o tempo dirá e as políticas adotadas, né, os investimentos, a conscientização que vai poder definir. Então, eu acho que a gente tem que aprender com quem já foi na frente e tentar não repetir os mesmos erros, né? Com o conhecimento que já existe hoje. É uma pergunta que eu ia fazer no início, mas acho que está valendo ainda até para o telespectador saber quais são os principais agentes poluidores da atmosfera. Você falou de dois, professor, você colocaria outros? Nós temos vários, né? Quais os que você... O CO2, né, o gás carbônico é um padrão de referência, né, por ser o poluente em maior quantidade, né? Mas nós temos outros poluentes que impactam mais a atmosfera, né, para efeito do que nós estamos falando aqui, em questões de mudanças climáticas, né, que são muito mais impactantes do que o gás carbônico. Então, o que se usa hoje em dia é o gás carbônico como referência, né, para a medição, né, e o que se faz é transformar esses outros gases em CO2 equivalente, né? Então você tem os NOx, né? NO2, N2O, óxido nitroso hoje emite muito mais impactante para o ambiente do que o CO2 individualmente, né? Se nós olharmos uma molécula de CO2 e uma molécula de óxido nitroso, esse vai impactar muito mais, 40 vezes mais talvez, do que o CO2. Outros, o metano, por exemplo, impacta 21 vezes mais, enfim. Então, nós temos vários poluentes atmosféricos hoje nessa nossa civilização, né? O CO2, o CO, NOx, os SOx. Mas eles pertencem ao grupo dos combustíveis? O grande vilão nessa história é a matriz energética, como nós tínhamos colocado. Os combustíveis, né, fósseis principalmente, né, que são os grandes responsáveis por essas emissões no mundo todo, né? O Brasil, nós temos uma base hidrelétrica, né, hídrica bastante forte, né, mas mesmo assim, metade do que nós consumimos, né, em termos de energia, não de energia elétrica, mas de energia total, né, ainda são combustíveis fósseis, né, carvão, gás, petróleo, não é? E no mundo inteiro isso é mais perverso ainda, quer dizer, no mundo inteiro se usa muito mais petróleo, carvão e gás, no mundo todo, né? Em geral, muito mais petróleo, carvão e gás do que no Brasil. Então a nossa matriz energética é um pouco mais sustentável, né? Do que a do restante do mundo, né?
por conta de nós termos hidrelétricas, né? E por conta de nós também termos o álcool, né? Combustível que, se viável economicamente, se transforma numa boa alternativa para as cidades, né? Que eu acho que é o nosso foco aqui né? desse momento, né? Desse nosso desafio das metrópoles, né? Então, acho que são alguns aspectos que estão na mesa, né? Então, nós temos vários poluentes de um lado e nós temos uma matriz energética, né? Dos processos industriais, da nossa locomoção, enfim, do outro lado, né? Tá, que é até melhor do que... Sim, temos que relativizar esse melhor também, né? Sempre falar em qualidade, sempre quantidade e qualidade é bastante complicado, né? Se nós olharmos para essa figura do mundo, sim, nós estamos melhor, né? Agora, como nós produzimos esse nosso álcool, né? Existem impactos também na agricultura para produzir esse álcool, queima da palha, né, que nós estamos falando de poluição atmosférica. Para quem mora ali próximo da região de Piracicaba, é um impacto muito grande. Né? Então nós temos que relativizar isso também. Quer dizer, do ponto de vista das cidades, o álcool é excelente. Ele vai ser muito menos impactante do que a gasolina, né? Desde que seja viável economicamente. Né? Mas a gente sabe que para produzir esse álcool também há impactos em outros locais. Né? Então, tudo na questão ambiental a gente tem que acabar, né, relativizando aí. Ô Silvia, a questão da poluição atmosférica passa principalmente pela questão econômica, né? Porque atualmente não dá nem para abastecer o carro com um tipo de combustível que polua menos, que é a questão do álcool, em função do valor dos combustíveis atuais. Realmente, na questão da oferta dos combustíveis, o mercado econômico influencia muito, né? Não é o aspecto ambiental que predomina, é a questão econômica. As pessoas escolhem o álcool pelo preço e não pelo bem que ele pode trazer à poluição, né? Em relação à diminuição da poluição. Então, eu acredito que com o tempo, com novas tecnologias disponíveis e o acesso a essa tecnologia, pode ser que a gente possa ter mais opções e a um preço mais acessível, que permita que a grande população faça a opção pelo aquilo que seja mais importante, mais adequado ao meio ambiente, e não só pela questão do dinheiro, porque até pouco tempo atrás era mais vantajoso para a gasolina do que álcool. Isso. Né? Ninguém estava muito preocupado com o efeito no meio ambiente que isso causava, o que importa é o quanto pesa ainda no bolso. Então a gente espera que ao longo do tempo essas ofertas sejam mais amplas, né? E mais atraentes para o consumidor. Tá certo. Silvia, professor Demamburo, eu vou pedir licença para a gente dar uma paradinha agora aqui nesse nosso programa, tá? Mas no próximo bloco a gente volta para falar sobre a legislação do meio ambiente, as multas e a situação na região metropolitana de Campinas. É só um instantinho.